Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês vão estar vendo, mas espero que todos estejam bem. Esse sabadão foi dia de lavar o sofá grande. Eu já tinha lavado o menor, aí hoje eu fui lavar o grande para poder ficar limpinho. Tava precisando de uma lavada bem boa. Aí aqui os meninos me ajudando, Rebequinha e Isaac. E meu esposo tava arrumando ali o barraco ali dentro. E nós aqui no sofá, lavando, pra poder ficar bem limpinho, né? Porque tá precisando dar uma geral mesmo. Aí esse foi nosso sabadão por aqui. Aí depois eu aproveitei e fui dar uma lavada na área. Porque como eu já tinha jogado bastante água aqui no chão, eu já aproveitei para tirar a poeira da área, que aqui tá ventando bastante. Tem dia que venta muito e causa muita poeira. Aí já aproveitei logo e lavei aqui para tirar a poeira, que os meninos gostam muito de brincar aqui fora. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, comentem, curte, salva o vídeo. Quem puder republicar e compartilhar, isso vai me ajudar bastante, tá bom, gente? E eu vou fazer o mesmo por todas vocês. Um grande abraço, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Ótimo final de semana.